Deus abençoe os nossos músicos por esse tempo especial de louvor. E é muito bom cantar e louvar o Senhor com canções como essas que nós separamos para esse momento. Queridos, nós estamos no mês cuja ênfase nós tomamos emprestado da Convenção Batista Pioneira e diz respeito à campanha de missões. A nossa igreja separa 3 momentos no ano para compartilhar sobre experiências missionárias transculturais, não é? Ou seja, projetos de evangelização, de expansão do Evangelho e do Reino de Deus através da pregação e da plantação de igrejas fora da nossa cidade, do nosso bairro. Então tem a campanha de missões mundiais em março, tem a campanha de missões nacionais mais ou menos em setembro. Aqui mais ou menos entre junho e julho a gente tinha um tempinho para falar dos projetos missionários do qual somos parceiros, né, dos quais somos parceiros da Convenção Batista Pioneira do Sul, da GEVAM. E eles têm este tema aí, a minha parte no reino, referência bíblica de 1 Coríntios 3:6. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Paulo está no início dessa carta aos Coríntios explicando que ele, Apolo, que cada um dos líderes da igreja de Corinto tem uma contribuição importante a dar, mas que o sucesso da igreja, o crescimento da igreja, a prosperidade da igreja, o grande autor, né, e edificador de todo o programa da igreja era o Senhor Jesus. É Deus quem dá o crescimento. E nós nos apropriamos então desse tema porque tem muito a ver com algumas expectativas que nós temos para esse período. Então a gente convergiu aí o nosso planejamento ministerial com o tema, e nós queremos propor isso, a gente pensar sobre o nosso lugar no reino de Deus, a nossa parte, né, dentro do projeto de Deus, de reino, de governo. Nós temos aprendido que Jesus anunciou chegar do reino com ele. Agora esse reino não chegou plenamente, significa que a gente ainda tem muito desgoverno de Deus no mundo, não é? E a gente que está buscando o governo de Deus para a nossa vida, vai levando com a nossa vida, com a nossa experiência, não é? Essa busca da extensão e do desenvolvimento, da implantação, da concretização do reino de Deus. A oração que Jesus ensinou, chamada oração do Pai Nosso, é nessa direção. Ela começa com esse pedido, né? Qual é o pedido da principal, né, central, que abre a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então tem tudo a ver com o que a gente tem pensado aqui. E de manhã nós falamos um pouquinho sobre isso. Nós falamos sobre o chamado de Deus para que a gente possa descobrir a nossa parte do reino. Paulo passa para mim, Paulo, por favor. Você pode ler junto comigo aqui essa frase? Somos todos chamados, capacitados e responsabilizados para o ministério. Isso. Então essa é essa reflexão, né, de Romanos 12:1 foi na parte da manhã. Essa foi uma afirmação sobre a qual a gente refletiu hoje de manhã cedo. Agora de noite eu quero começar, vou ler um livro aqui para você, um texto para a gente refletir, mas eu quero começar contando uma história, tá certo? De uma moça chamada Hadass, uma miss. Hadass era órfã, tá certo? Acabou sendo criada por um tio, o primo mais velho, na verdade, é quem vai cuidar dela, não é? E vai criá-la com todo respeito, com todo carinho, com toda honra, como uma filha. Eu não sei se ela não era muito boa em matemática, em história, em outras coisas, mas uma coisa eu sei, ela era muito bem dotada pela natureza fisicamente, era uma moça muito bonita. E ela começa a se destacar entre as moças da sua cidade, da sua vizinhança, não é? Todo mundo olha para ela e diz: olha como você é bonita, olha como você é bonita, olha essa moça é bonita, né? Dá para artista, dá para miss, dá para não sei o quê. E começaram então a dizer alguma coisa assim para ela. Um belo dia tem lá um concurso de beleza na cidade dela, ela se inscreve aí com o apoio da família e acaba ganhando. A fama dela cresce e ela se torna nos seus dias um destaque, vira notícia, vai para a capa da revista, dá entrevista no programa da Ana Maria, né? Enfim, fica famosa, né? Tem outdoor dela espalhado pela cidade e tal, casa com um figurão,
Camarada, aquele sujeito, não sei se ele era bonito, mas ele tinha muito dinheiro. Dinheiro faz todo mundo vai ficar um pouquinho mais bonito, né? Dizem aí as más línguas, não sei se isso é verdade, né? Mas o fato é que era um figurão, né? Deu a ela tudo do bom e do melhor. Ela teve uma vida muito, muito privilegiada depois. Uma verdadeira virada, né? Para uma moça que começa, né, a sua vida com a experiência de perder o pai e a mãe, sendo órfão, e depois conseguir conquistar uma posição tão privilegiada, famosa, né, apreciada, podendo se vestir com as roupas mais finas e caras, frequentar os melhores lugares, comer as melhores comidas, não é? E ela está confortável nesse momento da vida dela. O esposo se candidata, ganha, né, a função de presidente, tá certo, do país, e um belo dia ela descobre um processo legislativo que pode ameaçar os valores que ela crê. E ela, como esposa, precisa se posicionar. Ela desconfia que o marido não sabe, mas ela toma conhecimento que nos bastidores do governo há uma conspiração, há homens maldosos e perversos, e ela precisa lidar com esse dilema. O que é que eu faço? Denuncio, como eu denuncio? E algumas pessoas dizem para ela, algumas das suas amigas, ela marca um café, vai tomar um café, fala com as amigas, amiga, olha, isso não tem nada a ver com você. Você está comprando uma briga que não é sua. Fica quieta, fica na sua. Isso é um problema de quem está do lado de fora das portas desse governo. Mas há alguma coisa dentro dela. Ela é uma mulher temente a Deus. Recebeu uma educação de princípios muito firmes. E ela tem que lidar com esse conflito entre se expor e perder tudo, ou ficar quieta em silêncio e ver o que acontece. Eu fantasiei um pouco, mas eu estou falando da história de Esther. Quem é mais atento, como Kika, já logo falou. Eu falei, Radassa, Kika disse, é Esther. Não falou, ou foi impressão minha? Viu? Eu queria ler com você essa história, e esse momento, o clima dessa história que está em Esther capítulo 4. E eu espero que a gente possa descobrir a beleza de uma vida a serviço dos propósitos de Deus, ok? Abra sua Bíblia então aí, livro de Esther, no Velho Testamento. E nós vamos ler aí este texto do capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. A Bíblia diz assim, você achou Esther aí? Amém? Se você achar Salmo, tá certo? E Gênesis está ali no meio, entre os dois. Vai um pouquinho mais para o lado de Salmo do que para o lado de Gênesis. Ok, gente querida, vamos lá. Esther capítulo 4, a Bíblia diz assim, quando Mardoqueu, que era o primo que criou Esther, soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve um grande pranto entre os judeus, com jejum e choro e lamento. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela
para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Ester mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Ok? Se você conhece essa história, você sabe que ela não morreu. Mas eu separei um pequeno vídeo que eu achei que vai te dar um panorama, vai me poupar de contar o contexto desse livro. Eu acho que de maneira mais lúdica, a gente vai poder entender um pouco de todo o trama da história. Depois a gente volta então para esse texto. Apaga a luz aí e vamos dar uma olhadinha nesse pequeno vídeo que tem uma função didática de dar esse panorama da história de Ester. Uma introdução ao livro de Ester. Ester é o segundo de 2 livros bíblicos que levam o nome de uma mulher. Ester, uma jovem judia, é uma personagem de destaque nesse relato, que provavelmente foi escrito por Mordecai, um primo mais velho dela. Quando Ester ficou órfã, ela foi criada por Mordecai. Ester e Mordecai passaram a fazer parte da corte do rei Assuero. A corte real ficava em Suzã. Essa cidade ficava no centro do Império Persa, que ia da Índia até a Etiópia. O livro de Ester relata eventos que iniciaram em 493, antes da Era Comum. Ele foi escrito por volta de 475, antes de se escrever os livros de Esdras e Neemias. Nos dias de Ester, um pequeno grupo de judeus já tinha voltado para Jerusalém para reconstruir o templo, mas muitos judeus ainda viviam no Império Persa. O livro de Ester tem 10 capítulos. Os capítulos 1 e 2 falam sobre a procura que o rei persa fez em todo o império por uma nova rainha. Por fim, Ester foi escolhida. Os capítulos 3 a 7 falam sobre como Amã, o inimigo do povo de Deus, se tornou o primeiro-ministro e planejou destruir os judeus. Amã usou o anel de selar do rei para validar uma lei que ordenava que todos os judeus fossem mortos, incluindo Mordecai. Se desse certo, esse plano poderia acabar com as futuras famílias que levariam até o Messias. Assim que descobriu o plano de Amã, Ester decidiu seguir o conselho de Mordecai e foi falar com o rei Assuero. Você sabia? Uma pessoa podia ser morta se fosse falar com o rei sem ter sido chamada. Sua vida só seria poupada se o rei lhe estendesse o cetro de ouro. Ester mostrou coragem e foi falar com o rei sobre os planos de Amã. O rei ficou tão furioso quando ficou sabendo disso que mandou executar Amã. Os capítulos 8 a 10 falam como Mordecai foi escolhido para ser o primeiro-ministro no lugar de Amã. Ester e Mordecai criaram uma nova lei
e a selaram com o anel do rei. Essa lei autorizava os judeus a se defenderem quando fossem atacados. A nova lei foi enviada a todo o império. Jeová deu uma grande vitória aos judeus, protegendo as futuras famílias que levariam ao Messias. Ao ler esse livro, veja como Mordecai e Ester souberam usar as leis persas para proteger os judeus. Como Jeová pode salvar seu povo de qualquer situação. E como a jovem Ester foi corajosa e arriscou a vida para proteger o povo de Deus e as futuras famílias que levariam ao Messias. Você deve saber que o rei tinha uma esposa chamada Vasti. O livro começa contando essa história de que ele reuniu durante meses todos os seus principais secretários e líderes, não é? Delegados, gente que cuidava junto do governo dele de todo o império, vasto império persa, e eles comeram e beberam durante muito tempo. E aí, lá pelas tantas, o rei está meio alcoolizado, segundo a narrativa bíblica, está alegre, né? E ele então resolveu que ia chamar a Vasti, usando a coroa real, para exibir, né, a beleza da Vasti. A Vasti se mostra uma mulher de personalidade forte, ela diz: eu não vou pagar este preço do ridículo, né, de me expor a essa situação. Ela se recusa a ir, e aí há um alvoroço lá entre os homens, né, porque eles ficam imaginando que a primeira dama, né, digamos assim, né, com aquela atitude, estava mandando recado a todas as outras mulheres do império, né, não sejam submissas aos seus maridos, e não permitam que eles abusem de vocês. E aí aqueles homens, né, muito corajosos, tá certo? Muito habilidosos, se reuniram e disseram assim para o rei: ó, vai ficar difícil lá em casa se esse negócio pegar, e você é o rei, então você precisa ser duro. E aí o rei acaba banindo Vasti, né, da sua posição, e aí entra esse concurso público, né, no Império Persa, para encontrar uma nova mulher, uma nova esposa para o rei. E a Ester é selecionada. Mas há um oficial chamado Amã. Esse homem é muito ruim. O livro de Ester vai explicar que ele vem lá da descendência dos amalequitas, e na verdade o livro descreve um pouco a ascendência de Amã, para explicar que na verdade esse ódio que ele tem, essa trama que ele elabora contra os judeus é racial mesmo, vem de longa data, é um preconceito, é um ódio racial. E ele que está agora numa posição privilegiada, e esse rei parece meio bobo, ele parece que não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Quando ele é entrevistado, ele nunca diz: não sei de nada, não sei de nada. Você conhece alguém assim? Nunca sabe de nada, né? Então, ele é entrevistado e diz que não sei de nada, né? Mas Amã está tramando nas costas dele. E aí, Ester já é a esposa, né, selecionada, já vive no palácio, não é? Isso aconteceu lá no 7º ano do reinado do rei Assuero. E aí, só que ela não disse que ela era judia. Até esse momento, ela oculta a sua identidade. E ela se vê nesse dilema. E aí o seu primo, que cuida dela como se fosse um pai, toma conhecimento da conspiração. E o decreto era o seguinte, né, mais ou menos no final de um período, quem quisesse e fosse vizinho de um judeu, poderia invadir a casa desse judeu, ou desses judeus, matar, tirar a vida deles e saquear os bens para si. Este é o decreto. Há uma data marcada para isso acontecer. Um dia, né, em que os judeus da dispersão, sob o domínio do Império Persa, corriam risco de vida. Mardoqueu então faz um apelo a quem? A Ester. Essa atitude de se vestir dessa maneira, não é uma atitude de humilhação, de quebrantamento, de protesto. Ester toma conhecimento, procura saber o que está acontecendo, manda roupa para o Mardoqueu. Ele não quer, o Mardoqueu, e ele não quer, e ela recebe a informação de que há uma conspiração. E o pedido dele, né? Você precisa fazer alguma coisa. Você está dentro do palácio real. Você é a princesa, a rainha, melhor dizendo, né?
Você é querida do rei, você foi selecionada. Você, nessa hora, precisa ser mais do que um rosto bonitinho nesse palácio. Exerça a sua influência. Faça alguma coisa pelo nosso povo. E ela não sabe como lidar com isso. Com toda razão, eu imagino, a gente no lugar dela viveria o mesmo drama, não é? Como é que eu lido com isso? Por quê? Porque há 30 dias, lembra, nós estamos falando de uma monarquia, não é? Diferente até das que nós conhecemos hoje, mas ela não é chamada, e para ir à presença do rei tem que ser chamado, mesmo sendo a rainha, ou uma das rainhas, né? Uma das mulheres do harém do rei. E ela manda esse recado: gente, eu não sei se é uma boa ideia eu ir lá. A lei é uma só: quem vai sem ser chamado, se o rei não estende o cetro, morre. Ele manda outro recado para ela, diz: olha, você é judia, você faz parte da família do povo de Deus, talvez você se sinta segura no palácio, mas essa é uma segurança frágil, né? De algum modo, eu creio que você não será poupada. Ele diz uma coisa muito interessante, diz: eu creio que virá o livramento. Eu creio que Deus vai fazer algo. Eu não creio que nós vamos sucumbir a esse decreto. Eu creio no que diz as Escrituras, eu creio nos profetas, né? Talvez a gente pudesse estender o que Naamã disse e que o livro reduziu a poucas palavras, né? Está subentendido que Naamã mandou Naamã não, gente, que isso, Mardoqueu, né? Mandou para, misturei histórias, né? Que Mardoqueu mandou para ela este apelo, né? Olha, eu estou convencido da direção de Deus. Você precisa fazer alguma coisa, porque o livramento vai vir. E por que não ser colaboradora, protagonista nesse momento da nossa história, da história de Deus? E ele diz: olha, o livramento vai vir, mas você talvez não seja poupado. Porque qual é o dilema, gente? Olha aqui para mim. Primeiro dilema: vou lá e entro na presença do rei, vou interceder pelo povo. E aí ela diz isso no final do capítulo que nós lemos: se ele não estende o cetro, o que a lei diz? Eu vou morrer. Né? E eu imagino que a essa altura ela se recorde da história, né, que ela escutou e ouviu, que saiu nos noticiários, né, no jornal persa, tá certo? Do que aconteceu com Vasti, né? Desta ousadia, né, que Vasti teve. E ela está pensando nisso, mas ela diz: se eu for lá e morrer, o que vai acontecer? Eu não vou fazer nada, eu vou morrer. Mardoqueu diz que Deus vai livrar, mas é arriscada. Ela tem receios, né? Agora, se ela não vai e Deus livra, se ela vai e morre, mas se ela não vai e Deus livra, como é que Mardoqueu e os judeus olhariam para ela, né? Como é que isso ia se resolver? Há muitas questões envolvidas nesse dilema todo aí. O que eu gostaria que você considerasse nessa noite? O exemplo dela como uma inspiração para que você possa abraçar no seu tempo, no seu lugar, no seu contexto, um chamado de Deus também para exercer influência e fazer diferença para o reino do Senhor. Você gostaria disso, amém? Você gostaria de que na história de Deus o seu nome fosse mencionado, o nosso nome fosse mencionado, o nome dessa comunidade, da nossa igreja fosse mencionado como uma comunidade ousada, corajosa, articulada, que eu e você fôssemos mencionados como homens e mulheres que, de tão apaixonados e comprometidos com a vontade de Deus, corremos riscos e nos doamos, né, contra todo o bom senso secular e, no entanto, ousadamente nos colocamos como instrumentos de Deus para que a história de Deus desse um salto e avançasse e o seu plano se realizasse para a glória dele. Eu gostaria de uma biografia assim, eu creio que você gostaria de uma biografia assim, mas eu sei também que há momentos em que isso é muito difícil, é uma escolha muito difícil. Esse livro tem umas histórias interessantes. Eu não sei se você sabe, há 2 livros na Bíblia em que o nome de Deus não é mencionado. Não é mencionado pelo narrador, nem é mencionado com os personagens envolvidos. Você sabia disso? O livro de Cantares de Salomão, o nome de Deus não é mencionado. E o livro de Esther. Mas não há dúvida
Embora Mordecai ou Mardoqueu, Esther e nenhum outro personagem mencione o nome de Deus, do Senhor, o narrador não menciona um Deus, o nome do Senhor e o nome de Deus. Não há dúvida, você entende, de que ele está governando esse momento. Mesmo naquela fala, livramento e socorro virá de outro lugar, ele não diz virá de Deus. A gente pressupõe e entende, isso é um aspecto tão interessante do texto, né? Nós temos na Bíblia então este livro que não menciona o nome de Deus, mas que deixa para nós um testemunho de que aquilo que normalmente os homens chamam de coincidência, nós aprenderemos a chamar de providência. Aquilo que é um acaso e uma sorte que favorece os judeus, é para nós que lemos uma providência do Senhor. Uns confiam em carro, outros em cavalos, outros na sorte. Mas a gente precisa aprender a confiar no Senhor e na sua providência. A primeira lição que a gente tem desse livro é que a gente não precisa falar de Deus o tempo todo para agir como homem e mulher de Deus. Tem muita gente que fala de Deus o tempo todo. Tem muita gente que usa o crachá de crente em Jesus. Faz questão de onde chegar, né? Chegar com áreas de santidade. Quer marcar a presença e dizer, olha, sou de Deus. Mas não faz nada que tenha a ver com o governo e a vontade de Deus. Não está trilhando o caminho da história de Deus. Fala de Deus, mas não vive para Deus. E há muita gente que quase não fala de Deus, por várias razões, inclusive por timidez mesmo, que não se assume na faculdade, no trabalho, nos negócios que realiza como um crente de Jesus. Há um receio, há um temor de que o negócio não feche, de que o emprego fique comprometido, de que o serviço não seja bem reconhecido, tem receio de um tratamento preconceituoso, né? de um tratamento que possa trazer algum tipo de desconforto, de um constrangimento, e vai se relacionando e às vezes não diz, ou não diz simplesmente porque é tímida mesmo. Mas que apesar de tudo isso, vive para o reino de Deus. Foi Jesus quem disse que há um grupo que vai chegar no juízo final e dizer assim, Senhor, nós em teu nome expulsamos demônio e fizemos campanhas e distribuí, fiz e aconteci. Em teu nome eu fiz muitas coisas. Jesus disse que Deus olha para eles, que o Senhor olha para eles e diz o quê? Eu não conheço vocês. Vocês usaram meu nome, se beneficiaram com meu nome, eu não sei o que vocês queriam com meu nome, fizeram propaganda, mas vocês não fizeram o que tinham que fazer em meu nome, fizeram em nome de vocês usando o meu nome. Você conhece gente assim, que chega em algum lugar, usa o nome de alguém com quem não tem relacionamento? Um dia eu cheguei num lugar, uma pessoa me atendendo, disse que uma pessoa tinha estado lá e disse, olha, ele disse que você que recomendou e contou uma história e tal para ser atendido lá usando o meu nome. E olha, eu não era tão popular assim, né? Nem tão importante, mas naquele contexto a pessoa que atendeu eu tinha alguns créditos com ela. E eu disse, eu não sei nem de que você está falando. Eu não sabia. Teve uma pessoa, né, que usou o meu nome para ir numa outra igreja de um pastor amigo meu, para apelar para beneficência, pedir ajuda, um pedinte, e chegou lá dizendo, o pastor Natan disse que lá não podia me ajudar, mas disse que eu podia vir aqui, que o senhor ia me ajudar. E o amigo ajudou e disse, atendi aquela pessoa que você mandou. Eu não mandei ninguém. Não é? Tem gente que usa o nome de Deus, eu não sei por que usa o nome de Deus, porque não vive o evangelho de Deus. Mas tem gente, como o livro de Esther, não anda por aí o tempo todo falando de Deus. Mas são homens e mulheres de Deus, porque estão querendo que a vontade de Deus se cumpra na vida dele e dela. Amém? Que a gente esteja nesse segundo grupo e que a gente fale um pouco nas oportunidades que tivermos, com inteligência, com estratégia, com sabedoria. Mas a última coisa que uma pessoa descrente quer é um chato, ensinando a ela, não é? Que se ela não se converter, ela vai para o inferno, ou coisa do tipo. O que as pessoas precisam é de homens e mulheres que sejam amigos, solidários. E porque são amigos e solidários, terão direito de apresentar a sua fé aos seus amigos.
Por isso o nosso lema é, lembra comigo? Em cada pessoa, um amigo, não um alvo evangelístico. Não alguém a ser convertido por argumentos persuasivos da nossa teologia. Não uma pessoa a ser confrontada como quem diz, vai para o inferno, hein? Não é isso? Aliás, isso é até ofensivo, né? Quando você se aborrece com alguém, não é isso? E você se destempera. Não a gente, que nós somos pessoas muito santas, mas tem gente aí fora que faz assim, né? Vai para o inferno. É ofensivo. O que as pessoas querem e que elas precisam. E que eu creio que esse é o caminho que Deus estabeleceu para a gente, né? É que a gente se aproxime das pessoas e sejamos primeiro amigo delas. E é interessante, você já viu os milagres da Bíblia? Você já ouviu alguém chegar pedindo um milagre, um socorro a Jesus? Jesus chegasse e dizer, primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou Jesus de Nazaré, eu sou o Messias, você conhece as profecias, você conhece as Escrituras, tá certo? E dá uma aula de Bíblia para dizer, agora sim, me conta qual é a tua necessidade. Nunca acontece isso. De um modo geral, elas pedem socorro e ele se demonstra sensível para elas. E ele é o modelo para mim e para você, amém? Amém. Sejamos sensíveis às pessoas. Mas há um outro aspecto interessante dessa história que está bem ilustrada no dilema da rainha, na questão que se levanta, que Mardoqueu levanta para ela. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à sua posição de rainha? Você sabia, não, você não sabia provavelmente, que há pelo menos umas 13 menções a Esther como rainha no livro. 13 menções. 14, se não me falha a memória. Deixa eu corrigir a informação. 14. Dessas 14 referências, 13 passa a ser usada, e ele descreve Esther, não é? A partir dessa posição, do capítulo 4. Da resposta que ela dá, do posicionamento que ela assume. Ela podia conformar-se ao papel de um rosto bonitinho, na corte persa, né? Confortável, feliz, né? Os melhores produtos de beleza, as melhores roupas, a melhor casa, o melhor conforto. E ela, no entanto, despertada da sua consciência pela fala de Mardoqueu, ela se expõe, se identifica, e ela decide que se tiver que morrer, morrerá. Mas ela, nesse momento, ela cresce. Ela não é mais aquela moça tímida, encolhida, acovardada, acomodada, confortável. Ela cresce, começa a dar ordem. Inclusive chega para o seu auxiliar e diz, vai lá, dá uma ordem. O texto descreve, não é? Voltando aqui para o verso de número 6. Aliás, o verso de número 5. Então Esther convocou a Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordem. Ela começa a dar ordem, não é? Vai se apropriando de uma autoridade e de um papel importante. E aí eu percebo que descobrir a nossa vocação e a nossa parte no reino de Deus é um processo, gente. É um processo. É uma caminhada diária. Qual é o meu lugar no reino de Deus? Eu estou nessa faculdade, qual é o meu papel aqui? É uma descoberta. Você é crente de Jesus, mas como é que eu sou crente de Jesus aqui? Eu estou na sala de aula, eu estou no setor de vendas, eu estou no meu negócio, conquistando posições ou empreendendo alguma coisa. Qual é o meu papel aqui? É ser crente de Jesus, dar bom testemunho. E há algumas pessoas que pensam que isso significa apenas ser correta, honesta. Não é o caso de Esther. Ela não se limita apenas a uma conduta ética correta. Crentes são mais do que pessoas que têm um bom testemunho ético e moral. A vida cristã pede muito mais. Pede entrega, pede doação, pede tudo. Aliás, Jesus continua pedindo para o moço rico, para o moço pobre, para a moça rica, para a moça pobre, para o moço bonito, para a moça bonita e para aquele que não foi tão bonito assim. Tudo. A resposta de Jesus para mim e para você, a pergunta, Senhor, o que eu posso fazer para ser seu discípulo e entrar no reino dos céus? A resposta é Ele, me entregue tudo. O moço retirou-se triste. Esther entendeu que ela deveria entregar
tudo, inclusive a sua própria sobrevivência. É um processo. E nesse processo, olha aqui para mim, a gente pode tropeçar de vez em quando, não deve, mas há uma coisa muito boa aqui nessa história. Esther omite que ela é judia. Por que ela omite? Porque ela tem receios, porque ela busca segurança. Talvez haja aqui nessa noite alguém que, como Esther, se acovardou em algum momento da sua história, não se assumiu, não enfrentou o desafio do ambiente, dizendo: olha, eu penso diferente, eu tenho compromisso com Jesus, eu não vou me envolver com isso, não vou fazer isso. Talvez cada um de nós, ao seu próprio modo, tenha um momento da vida em que não tenha se assumido. Mas eu queria dizer em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor não desistiu de Esther, Ele não desiste de ninguém, amém? Ele vai trabalhar com a gente apesar das nossas imperfeições e falhas. É uma descoberta, gente. Qual é o meu lugar no reino de Deus? Qual é o meu papel? O que eu faço com a beleza que eu tenho? O que eu faço com o dinheiro que eu tenho? O que eu faço com o conhecimento que eu tenho? O que eu faço com o patrimônio que eu tenho? O que eu faço com as coisas que eu tenho? É uma descoberta. Envolve oração. Como ela disse: orem por mim, façam um jejum por mim, me ajudem orando para eu tomar essa decisão que tem que ser tomada, é difícil, me ajudem orando. É um processo de conversa. Ela manda recado para Mardoqueu, é um diálogo aqui, né? Primo, não dá, primo, está pedindo, é muito complicado, envolve, eu vou perder o emprego, com o que eu vou sustentar minha família? Não dá, primo, para eu confrontar o chefe. Ele disse para mentir, eu tive que mentir. Ele disse para eu fazer isso. Como é que eu digo para ele que eu não vou fazer o que o patrão está pedindo para fazer? Como é que eu vou dizer para ele que eu não posso fazer isso? É o meu emprego que está em jogo aqui, é a minha cabeça. Como é que eu me envolvo nessa denúncia? É a minha cabeça. Envolve conversa, né? Ela está dialogando, e aí o primo puxa a conversa, diz: mas pensa bem, você está numa posição privilegiada, quem sabe não foi para esse momento que Deus colocou você aí. É uma conversa, é oração, é uma conversa, e eu diria, é fruto de um coração que deseja mesmo fazer o que é certo diante de Deus. Quem quer fazer o que é certo, encontra um meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. Quem quer viver uma vida com o Senhor, vai encontrar um meio de viver a vida com o Senhor. Quem não quer, vai encontrar uma desculpa para não vivê-la. E uma boa desculpa. Preservar minha saúde, preservar meu emprego, preservar minha vida, preservar meu bem-estar, não é? É um desafio descobrir o nosso lugar, nossa parte no reino de Deus. Mas há uma outra coisa bacana que eu quero considerar com você aqui. É que a gente precisa, e Mardoqueu está certo, a gente precisa entender que todas as nossas conquistas é uma graça de Deus. Todas as nossas conquistas é uma graça de Deus. Você entende isso? Isso fere um pouco o nosso orgulho pessoal e a nossa vaidade. Mas todos nós que um dia reconhecemos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, devemos sempre lembrar que tudo que conquistamos e nos tornamos testemunha da graça de Deus. É dele, por ele e para ele. E nisso repousa, queridos, o nosso senso de liberdade e poder para vivermos uma vida com significado e propósito eterno que faça diferença. Enquanto Esther tem medo de correr o risco pelo Evangelho, por Cristo, pelo reino, e fazer a vontade do Senhor, e usar o que tem para a glória do Senhor, ela é presa no palácio. Ela talvez em algum momento pensasse: conquistei o topo, conquistei a fama, conquistei a glória, por que abrir mão de tudo isso agora? E há muito crente assim, que pensa que tudo que tem, tudo que conquistou, é para si mesmo, para o seu conforto. Nada mais materialista e egoísta da nossa natureza humana, né? Mas tudo que você tem de algum modo é um talento que Deus te deu. Você lembra da parábola dos talentos? Quem lembra da parábola dos talentos? Tudo que você tem é como talentos que Deus te deu.
E o que Ele espera que você faça, que você use isso com excelência para a glória do nome dEle. E ao usar esse talento, esse conhecimento, essa habilidade, essa influência, essa competência, esse poder de influência profissional ou de fato educacional, que seja, enfim, de relacionamento, que você faça isso com excelência para a glória dEle. E quando você reconhece que isso é uma graça de Deus, isso de alguma forma foi lhe dado para ser administrado para a glória dEle, a gente encontra verdadeiro senso de liberdade. É uma contradição tão presente na nossa vida, na minha vida, às vezes eu me lido com isso. De ter que lidar com o medo de perder as coisas. Quem tem medo não é livre. Quem tem medo é escravo do seu medo. Quem tem medo tem como senhor da sua vida o medo, a autopreservação, o conforto, a sobrevivência. Quem é dirigido pelo senso de sobrevivência é escravo do medo. A verdadeira liberdade vem quando a gente perde o medo de encarar a vida com todos os seus desafios e, como crente em Jesus, olhar de frente para o leão, olhar de frente para os gigantes da colina, olhar de frente para as muralhas do caminho, olhar de frente para o rei, sem saber se ele vai estender o cetro. Ou como Davi, olhar para o Golias. Ou como Josué, olhar para as muralhas de Jericó. Ou como Moisés, olhar para o mar. Ou como Daniel, olhar na cova dos leões para os leões. Ou como Sadraque, Mesaque e Abednego, olhar para a fornalha aquecida muito mais do que normalmente era. E enfrentar isso sem receio, porque encontrou em Jesus, em Deus, o poder de uma vida livre, e não consegue se imaginar mais uma vez escravo do medo e do pecado. Amém? Mas é um conflito, é uma luta, essa descoberta. Mas quando a gente consegue, como Esther conseguiu, a gente experimenta esse senso de liberdade e poder. E das então 14 vezes em que se menciona que ela é rainha, agora 13 vezes são mencionadas. Ela dá banquete, ela denuncia Amã, a sorte do judeu muda, e Amã é enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. E Mardoqueu ocupa o lugar de Amã. Uma virada fantástica, uma história linda, né? Eu queria terminar, amém? Uma coisa boa, já estou terminando, viu? Agora estou mais. É porque eu conversei com ela sobre isso esses dias, viu, gente? É coisa nossa aqui. Há uma coisa bacana nesse texto, eu queria sublinhar isso. Eu creio que a gente acha a nossa vocação. A gente responde essa pergunta: onde eu me encaixo? No meu trabalho, a influência que eu tenho, que eu faço com o meu dinheiro, que eu faço com o meu conhecimento. Lá na faculdade, qual é a resposta que eu dou diante daquela conversa no meu grupo de trabalho? Qual é a reação que eu tenho diante do professor, diante do comentário que ele fez, não é? No meu negócio, onde eu estou negociando ali com o meu cliente, com as pessoas a quem eu tenho um trato financeiro, um contrato. Como é que eu lido com isso no dia a dia? A gente aprendeu algumas coisas, relembrando, não precisa estar falando de Deus o tempo todo. Talvez se eu for honesto, íntegro, né? Justo, excelente naquilo que eu fizer, já tenho ganho, né? Uma oportunidade ali de dar o meu testemunho de Jesus. Você consegue imaginar uma pessoa que é um profissional ruim, incompetente, cheio de articulação, cheio de mentira, que só vende uma vez porque não consegue ter cliente, repetiu a venda para o mesmo cliente, porque o cliente sabe que foi enganado. Essa pessoa diz assim: olha, eu queria inclusive aproveitar e falar de Jesus. Ninguém quer ouvir de Jesus da boca de um homem ou de uma mulher incompetente, relaxado, sem compromisso com excelência e com aquilo que é justo e bom. Mas uma pessoa que é esmerada no que faz, excelente no que faz, dedicada no que faz. Um homem ou uma mulher que usa a sua profissão e não está olhando o salário, não está olhando se o patrão está vendo ou não está vendo, não fica toda hora dando atestado para justificar uma ausência mentirosa. Alunos que não ficam toda hora faltando à faculdade, à prova, e depois inventando um atestado para fazer segunda chamada, mas se assume no que faz. Gente que não se acovarda diante da responsabilidade que assume na vida. São pessoas
que mesmo com algum prejuízo pessoal, ganham autoridade para falar do nome de Jesus. Isso é uma lição, né, do livro de Esther. A lição de que tudo que a gente tem é uma graça de Deus. Beleza, inteligência, competência, oportunidade, recursos. Mas eu diria que a nossa vocação a gente acha quando a gente se identifica ao ponto de se sacrificar por aqueles que têm menos do que a gente, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão à margem, por aqueles que estão carentes. No primeiro momento, olha aqui para mim, no primeiro momento, Esther está segura no palácio. Dentro dos muros do palácio há conforto, há tudo do bom, do melhor e há segurança no primeiro momento. Mas do lado de fora, uma ameaça. Há um povo, agentes inclusive do sangue dela, que corre risco de vida. E aí o que ela faz? Mardoqueu, usada por Deus, numa fala que encontra no coração de Esther sensibilidade espiritual. Mardoqueu lembra a ela: você não é persa, e você não é só mais uma mulher nesse palácio, você não é só mais um rostinho bonitinho no harém de Artaxerxes ou de Xerxes. Você é judia, você é do povo de Deus, você tem um outro Senhor sobre a tua vida, há um outro rei que despojou você, o rei de Israel, Senhor dos senhores. De algum modo ela resgata, essa conversa resgata a identidade dela, e ao resgatar a identidade dela, se identifica de novo como judeu, como judia, e diz: é verdade, se eu me calar, quem diz que eu vou sobreviver? Eu sou judia. Se matam lá fora e descobrem depois que eu sou judia, eu vou ter a mesma sorte, só que pior, com a vergonha de ter me escondido, mentido, já que há um decreto, e que se esse decreto não muda, qual é a consequência? Todo judeu está sujeito à morte, então já estou morta mesmo. Eu me lembro do que Paulo diz, que nós morremos com Cristo, e com Ele ressuscitamos. Morremos com Cristo na cruz, morremos com Cristo para o pecado e para esse mundo. Já não somos desse mundo, já não somos dessa vida, nós somos da outra, amém? Você conhece aquela piadinha, o sujeito que passa pelo cemitério e encontra o crente, não é isso? Aí fala com ele: rapaz, que medo de passar por aqui. Fala: eu não tenho mais medo, eu sou do outro lado, sou do outro mundo. Não é isso? Piadinha sem graça, né? Mas me ocorreu agora, resolvi contar. Ela se identifica inclusive com a sentença de morte. Sabe quem mais fez assim na Bíblia? Jesus. A verdadeira vocação brota no nosso coração quando a gente lembra que a gente é discípula de Jesus. Eu não sigo mais o que a moda dita, o que a sociedade dita, os meus ídolos, aqueles que eu admiro, profissionais, referências de pessoas bem-sucedidas, essas referências da terra que me ajudam e que me inspiram, estão todas em segundo lugar. O ídolo meu, o ídolo seu, se a gente pode usar assim entre aspas, com uma expressão mais carinhosa para dizer, aquele a quem eu sigo, aquele a quem eu admiro, aquele a quem eu modelo, aquele a quem eu quero copiar, aquele aqui de quem eu quero ser igual, eu quero falar igual, eu quero olhar igual, eu quero agir igual, eu quero viver igual. Chama-se Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. De algum modo Esther se identifica e se torna um símbolo, uma figura, ou como diz em teologia, um tipo de Jesus de Nazaré. Vamos cantar uma canção bem especial que os nossos músicos prepararam para essa hora. E eu queria convidar você a pensar sobre isso. Eu não sei onde você está. Se você está confortável onde você está, ou se você tem uma vida de muito sacrifício, luta. Eu não sei se você se sente assim uma pessoa bem-sucedida e próspera e bem resolvida, ou se a sua vida é uma vida de muito sacrifício. A gente pode dizer que Esther tinha uma vida bem resolvida, não é? Esther dormia e acordava sem preocupação sobre contas para pagar, não é isso?
né? Se ia ter comida, né? Só usava coisa chique, né? Mas houve um momento em que ela entendeu que a vida dela precisava de um significado muito... Foi preparada por Deus para um significado muito maior na história de Deus. Eu queria que, independente de você se identificar com essa figura de uma pessoa bem-sucedida ou não, eu queria que você levasse no seu coração para essa semana esse chamado de Deus, para que você seja, onde você está, um instrumento para a glória dele. Amém? Para fazer diferença. Isso, de novo, pode significar não ficar falando de Deus o tempo todo, não é isso. Andar com a Bíblia e empurrar o Evangelho goela abaixo das pessoas, talvez seja apenas ser o melhor que você tem sido na sua profissão, ser ético, ser decente, ser justo, respeitar o outro à sua frente, ser solidário, ser compassivo, ser humano, a ponto do outro olhar para você e dizer: nossa, ninguém me trata igual você. Ninguém faria o que você faz. Um amigo estava me contando a experiência de que ele foi vender o carro. E na hora de fazer a venda do carro, ele disse: olha, esse carro é muito bom, e contou a história do carro. Mas também logo em seguida começou a descrever os defeitos do carro. E o comprador disse: rapaz, o que é isso? Você está precisando de mãe de comprar esse carro. Ele disse: não, eu preciso ser honesto com você. Se eu não for honesto com você, você vai usar esse carro, vai descobrir que ele tem problemas para fazer, e você vai ter uma decepção comigo, e você vai dizer que nunca mais compra carro comigo, você vai dizer que eu não sou confiável. Então eu quero que você saiba muito bem o que você está comprando, para depois você não me devolver. E segundo, porque eu quero que você saiba que eu tenho um compromisso com a verdade, por causa de Jesus de Nazaré. Amém? Que desafio para mim e para você. Nós vivemos assim como esse pastor, como esta mulher Esther. Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua? De pé para orar? Você dá uma descansada, estica aí. Uma vez eu estava... Acho que eu já até contei isso aqui. Perdoa se eu estou repetindo. Estava entregando um projeto para um casal, um projeto de arquitetura de casa. Atende ele aí. Eu já passei fome. Você que é isso, criança? Eu falei: não dá não. Quando a fome ataca, a gente, né, corre mesmo. E aí estava saindo da casa deles e de repente, né, eles me perguntaram assim: Natan, você é de igreja, você é pastor e tal? Eu falei: eu bem tímido assim, né? Pensei, agora perdi o projeto, perdi o serviço. Eu falei: senhor, eu queria fazer uma pergunta, né? E ela me fez uma pergunta sobre Maria. Disse: por que vocês falam tão, os crentes falam tão mal de Maria, da mãe de Jesus? Vocês desprezam e tal. E usou um tema assim forte, né? Ela estava se referindo a um diálogo que ela teve com uma pessoa que prestava serviço doméstico da casa dela, crente em Jesus, e que numa conversa, né, detonou lá com a Maria, né? E o casal assim, ele e ela, né? Um era meio espírita e kardecista, e o outro era católico, mas enfim, são pessoas religiosas, eram bem religiosas até. Aí eu disse: agora, Jesus, o que eu respondo, né? Eu respondi assim: olha, eu estava em pé assim na porta, né? Olha, eu não sei se essa informação procede. Se Deus perguntasse para mim antes do meu nascimento, dizendo que eu ia ser uma mulher, e ele dissesse: você vai nascer mulher, e que mulher que você quer ser? Eu responderia sem pensar duas vezes: eu gostaria de ser Maria, a mãe de Jesus. Ela olhou assim: mas os crentes, no modo geral, os crentes não dizem isso não. Eu disse: sim. Deixa eu te explicar. Aí voltei e conversamos até quase 1h da manhã. Era assim, mas 11h da noite. Não tenha receio de responder perguntas, não tenha receio de dar uma resposta humana e singela, até de falar das suas dúvidas espirituais. Às vezes a gente quer mostrar por certeza espiritual, e a gente passa por tanta certeza que a gente nem tem, quer fazer propaganda de Deus, não é? Seja você, amém? Seja humano, seja honesto com as pessoas sobre sua busca, sobre a sua direção de Deus. Quando você errar em alguma coisa, alguém disser: mas você errou aqui, você sendo crente, seja humilde e diga a verdade: me perdoa, eu não devia ter feito assim, eu peço desculpas. Deus vai te usar,
Em nome de Jesus, como usou Esther. Ele quer usar você onde você está para a glória dele. Vamos orar por isso. Senhor, obrigado por essa noite, quando nos reunimos aqui, por esse tempo de comunhão e diante da tua palavra. Nós queremos reconhecer com humildade que muitas vezes nós somos a Esther antes da fala do seu primo Mardoqueu. Nós somos aquela pessoa tímida, cautelosa, que na busca e no sonho de uma vida melhor, conquistou, Deus, alguma coisa, e agora tem medo dessa coisa se perder. Há momentos, ó Deus, em que assumimos a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor, oferece risco para a gente, risco profissional, risco de contrariar interesses de poderosos, de pessoas que estão acima da gente, que podem exercer um poder tirano sobre a nossa condição. E Senhor, nós queremos confessar o nosso medo nesses momentos, a nossa luta com a vergonha, com constrangimento, com receio. Mas Senhor, nós queremos também dizer que o que nós queremos é que o Senhor use a nossa vida como usaste Esther. Nos dê coragem, nos dê força, nos dê ousadia, nos dê sabedoria para responder, nos dê percepção do momento certo, do momento em que a gente precisa se posicionar, Senhor, de um modo corajoso, sabendo que quer isso nos custe algo precioso ou não, o Senhor recompensará a nossa fé. A tua palavra tem prometido que o Senhor há de nos dar amparo, e o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso provedor. O pão de cada dia sobre a nossa mesa não vem, Senhor, não vem do homem, vem do Senhor através dos homens. Ó Deus, nós confiamos na tua provisão e na tua providência. Ajuda-nos nisso, Senhor, e ajuda-nos a vivermos como homens e mulheres de Jesus no meio desse mundo, junto aos nossos vizinhos, junto onde a gente for, no trabalho, na casa da gente, na conversa, ali na esquina. Ó Deus, que a gente seja homem e mulher de Jesus de Nazaré, que o Senhor Jesus seja a nosso modelo, a nossa referência, a nossa alegria, o nosso sustento, a nossa segurança, a nossa liberdade. Abençoa-nos, ó Deus, prospera as nossas mãos, coloca-nos em posição de honra, Senhor, e de destaque, não para a nossa glória pessoal, mas para a glória do teu nome. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso mesmo? Acabou? Que Deus abençoe você, uma boa semana, que o Senhor possa guiar você.